Pra quem não sabe, normalmente eu sou a pessoa que é chamada em live do TikTok quando aparece um cara assim completamente lelé das ideias, falando que sabe física quântica, e eu entro lá pra mostrar pra pessoa que o que você tá falando não procede, não é bem assim. E, normalmente o pessoal me summona, eles me invocam, eu apareço lá, tem que fazer um ritualzinho, que é mandar mensagem no WhatsApp. E aí eu apareço normalmente. E isso aí, quem faz normalmente é o Pato que me manda mensagem. Mas aí, uma coisa que eu notei que é recorrente é que esse pessoal que fala que sabe quântica, quando na verdade não sabe, porque estudou, sei lá, por Hélio Couto, esse pessoal místico quântico aí que vende livro pra pegar dinheiro dos outros, o que eles fazem na verdade é não entender bem os conceitos, porque existem pessoas que pagam que sabe quando na verdade não sabe nada, porque estão usando o conceito errado e um monte de conceito errado seguido eles se conectam, fazendo você chegar numa conclusão errada. Então, o que, antes de mais nada, a gente precisa fazer na hora de conversar de física quântica é definir um dicionário. E aqui, obviamente, a gente não vai definir qualquer dicionário, a gente vai definir um dicionário para física quântica usando o que academicamente é, de fato, os termos corretos. Então a ideia desse vídeo, antes de mais nada, é fazer vocês terem esse repertório de dicionário da física quântica e saber desmontar quando alguém te falar um determinado conceito e, portanto, chega numa ideia absurda. Você fala, não, o problema é que você está usando esse conceito dessa forma, quando na verdade ele não quer dizer isso. Então, a partir disso, a gente vai construir 10 ideias de física quântica que você precisa entender na hora de falar de física quântica. Pelo menos o básico. E aqui, sim, eu vou mostrar a conta, mas não é nada muito... Eu não vou fazer conta, só vou mostrar, falar que uma coisinha ou outra significa, mas não tem nada demais, tá? Primeiramente, vamos entender o que significa a palavra quântico. Pra a gente definir uma física quântica, uma mecânica quântica, significa que existe uma mecânica que não é quântica, uma física que não é quântica. Então, o que essa palavra quântica está indexando? O que ela está significando no meu sistema, na minha física em si, na hora de eu descrever alguma coisa? A palavra quântica vem de quantum. Quantum é uma quantidade elementar de alguma coisa. Vamos dar o exemplo de energia. Eu dizer que a energia é quantizada significa que existe um valor mínimo de energia e todas as outras energias são múltiplas desse valor fundamental. Por isso a energia é dita como quantizada, ou também discreta, discretizada. Então existe um valor fundamental e todos os valores posteriores são múltiplos desse valor fundamental. Inúmeras quantizações acontecem na física, não só na física quântica. Na física clássica a gente tem processos de quantização também. Um exemplo disso são ondas em uma corda. A partir do momento que você tem uma corda com duas extremidades fixas e ela está oscilando, só pode existir ondas naquela corda que obedeçam à condição de os extremos têm que ficar parados, porque por construção os extremos estão parados porque a corda é fixa nas extremidades. Então existem determinados comprimentos de onda que vão satisfazer. E se todos esses comprimentos de ondas que satisfazem essa condição são múltiplos de um valor fundamental. Então a gente pode dizer que é um valor quantizado e tá tudo bem. Não significa que é coisa lá do mundo quântico, que é coisa microscópica. Não. Se a gente usar no pé da letra o que a ideia de quântico significa, a ideia de quantizado, tá tudo bem. Mas, questão de contexto, a gente não usa isso. A gente fala só que é discreto, não é algo contínuo. O valor de comprimento de onda não pode assumir valores contínuos. Existem valores específicos que pode assumir nesse tipo de problema. Estaria tudo bem, mas por questão de contexto e convenção a gente não fala. Questão de evolução histórica do conceito científico. O segundo conceito que eu vou falar é sobre ondas de matéria. Eu não vou definir aqui o que é matéria. Eu vou partir do pressuposto que é algo que vocês têm noção mais ou menos de que significa. Quando eu falo que existem ondas de matéria, eu não estou falando literalmente que o elétron, o próton, o nêutron, uma molécula são ondas. Eu estou falando que eles têm um comportamento ondulatório dependendo do experimento que eu faço. Então você definir o comportamento de algo, falar que ele tipo uma onda, é completamente diferente de você falar que aquela coisa que você está analisando é de fato uma onda. Porque isso aí a gente entra em um problema quase que metafísico sobre o que são as coisas, se o elétron de fato é uma coisa que pode assumir uma propriedade de ser ou não uma onda. O que a gente pode falar é que ele tem um comportamento ondulatório associado. Isso aí é o que a gente pode mais afirmar. Senão a gente vai estar falando mais do que o experimento, mais do que a teoria nos diz. Mas aí entra um monte de interpretação sobre, e etc. Então, eu falar que existem ondas de matéria significa eu falar que a matéria exibe, quando a gente está falando no contexto de mecânica quântica, ou seja, coisas muito pequenininhas, um comportamento ondulatório. Significa que a matéria de fato é uma onda? Não. Tá? Não. A matéria não é uma onda. Você não pode afirmar esse tipo de coisa. Mas você tá me falando que ela não é uma onda? Isso aí não tem como a gente afirmar.
A gente não sabe falar o que de fato é fundamentalmente a matéria. A gente não sabe falar se ela de fato é uma onda, se é de fato uma partícula. A gente nem sabe se a gente é capaz de responder essa pergunta. A gente não sabe nem se essa pergunta faz sentido. A gente tem que ser bem cuidadoso na hora de responder esse tipo de pergunta e na hora de entender esses conceitos. Terceiro, princípio de superposição quântica, que é a ideia do gato de Schrödinger. Eu não vou falar especificamente do gato de Schrödinger aqui, mas eu vou falar do que o princípio de superposição significa. De acordo com a lógica clássica, com a lógica aristotélica, a gente tem o que a gente chama de princípio do terceiro excluído. Ou algo é A, ou algo é não A, e não existe terceira opção. Só que, conforme a mecânica quântica foi evoluindo, foi sendo visto que, pelo que parece, ela fere esse princípio. Então esse princípio teve que ser generalizado para englobar o princípio de terceiro excluído, que é o que a gente chama de princípio de terceiro incluído agora. E o que esse princípio de terceiro incluído fala? Algo pode ser A, ou pode ser não A, mas também pode ser uma combinação de A e não A. Pode ser, não significa que é. Não significa que tem que ser. Nisso, o princípio de terceiro excluído passa a ser um caso especial do princípio de terceiro incluído. E como isso tem a ver com a ideia de gato de Schrödinger? Você sabe daquela ideia do gato vivo e morto ao mesmo tempo, mas na verdade não é bem assim, tá? Qual que é a ideia do gato de Schrödinger? Você tem o estado vivo, você tem o estado não vivo, que é morto, né? Se algo não está vivo, é morto. Mas tem um terceiro estado, que é uma mistura, que é uma combinação de vivo e morto. E essa também é uma possibilidade do seu sistema. Mas, assim, gente, gato de Schrödinger é só uma sátira, gato de Schrödinger é só um experimento mental, gato de Schrödinger é só algo pictórico para você fazer sentido na sua cabeça. Não é literalmente assim. A ideia é, quando eu tenho um sistema físico, esse sistema físico, por exemplo, tem diferentes níveis de energia. Esse sistema quântico. Ele tá com energia E1 e ele pode ter energia E2 também. Mas ele também pode assumir um estado que é uma combinação da energia E1 com E2. Não significa que ele tem energia E1 mais E2. É uma mistura. É algo que não é nem E1 nem E2, mas é uma mistura entre eles. Isso tem muito a ver com matemática, que quando você pega um sistema lá de álgebra e soluciona ele, se você tiver duas soluções, a combinação dessas soluções também é uma solução. Seria essa a ideia. Outra coisa que eu vi muita gente falar errado também, que é o conceito de medição em mecânica quântica. Mas antes eu preciso falar sobre o conceito de colapso de função de onda. O que é colapso de função de onda? A gente tinha, por exemplo, o gato vivo e morto, naquela mistura de estados vivo e morto, e eu colapsar a função de onda dele significa eu realizar uma medição, e a partir do momento que eu realizo uma medição, ele vai para um estado bem definido de ou vivo ou morto. No caso lá do sisteminha de dois níveis, né, E1 e energia E2, a hora que eu faço a medição, eu vou encontrar o estado ou em E1 ou em E2, em um desses dois níveis de energia. Isso tudo tem a ver com o conceito de medição. Medição, na física clássica, você não está interferindo em nada no sistema. O sistema está lá, você está observando ele, e você estar observando não altera em absolutamente nada no sistema. Você está fazendo essa medição. A sua medição não interfere diretamente no sistema. Mas na mecânica quântica, a gente trabalha com coisa muito pequena. E essas coisas muito pequenas são facilmente perturbadas. O que a gente precisa para fazer uma medição? Normalmente a gente precisa de luz, ou de outro átomo, outra matéria, alguma coisa que interaja. A gente precisa fazer interações acontecerem para a gente conseguir obter um resultado. Então a gente está interferindo no sistema. Então quando a gente fala que uma medição faz o sistema mudar sua forma, a gente fala que o gato agora tá vivo ou tá morto quando a gente abre a caixa, ele colapsa em um estado. O que tá querendo ser falado é que interferências no sistema fazem com que as propriedades quânticas daquilo sejam perdidas. O jeito de se comportar quântico daquele sistema, aquele jeito bizarro, que um monte de coisa aqui que eu tô falando acontece, deixa de acontecer. O sistema é teimoso, o sistema quântico é teimoso. A partir do momento que você começa a interferir nele minimamente, essa interferência já é muito grande para ele, porque é algo muito sensível. E ele deixa de ser do jeito que é, naturalmente. Agora, sobre um dos conceitos que eu acho mais complicado, porém, eu acho que é um dos mais belos e rendeu uma discussão linda no século passado, que é o conceito de emaranhamento. Emaranhamento tem tudo a ver com paradoxo EPR, etc. Eu acho que rende um vídeo só para isso, porque tem uma discussão do Einstein, Podolsky e Rosen, que eles fazem uma crítica à ideia da mecânica quântica, fala sobre variáveis ocultas não locais, etc. Na verdade, fala de variáveis ocultas. A ideia de não localidade é outra coisa, mas beleza. Então, o que é a ideia de emaranhamento? Digamos que eu tenho uma partícula, tá? E o spin dela é nulo. Ela tem um spin zero, tá? Ah, e o que é spin? Não interessa. Imagina que é uma quantidade que tem que se conservar. Tá? É uma quantidade, se é zero agora, independente do tempo que eu for olhar, tem que continuar zero. Só que esse spin zero, essa partícula de spin zero, ela decai e vira duas partículas, cada uma com spin meio. Só que o módulo tem que ser meio, né? Então se um é mais meio, o outro tem que ser menos meio,
Se um é menos meio, a outra tem que ser mais meio. Só que não está definido qualquer qual. Cada uma está em uma superposição de estados. Então, a partícula A, ela está no estado mais, menos meio, e a outra partícula B está no estado menos, mais meio. De forma que, a hora que eu somo as duas, volta a ser zero. O que me diz o fato dessas partículas estarem emaranhadas? Que eu posso distanciar elas o tanto que eu quiser no universo, e a partir do momento que eu faço a medição em uma, e aí agora, já que ela estava em superposição, a hora que eu faço essa medição, querendo saber se ela vai colapsar para o estado mais ou menos meio, digamos que ela obtenha mais meio. Então, obrigatoriamente, a outra também colapsou no mesmo instante para ser menos meio. Então, se um é mais meio, outra é menos meio, a hora que eu meço, e vice-versa. Perceba, a ideia de emaranhamento faz com que a grandeza se conserve globalmente. Ou seja, o todo está sendo conservado. E ele tem que ser conservado em todo instante de tempo. Vamos pegar um exemplo onde esse colapso da função de onda não é instantâneo. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz uma medição e eu obtive que a partícula A ela está no estado mais meio, só que a partícula B ainda não colapsou o estado, porque esse colapso não é instantâneo. Então tem a possibilidade real dessa partícula também estar no estado mais meio. Se essa partícula está no estado mais meio e essa aqui está no estado mais meio, o spin total é 1. E isso contraria que o spin total tem que ser 0. Então, a partir do momento que eu faço a medição em uma, automaticamente, no mesmo instante, a outra partícula também colapsa o seu estado. Ela vai para um estado muito bem definido. Antes estava em superposição de mais ou menos meio, menos mais meio, meço, obtenho mais meio de um lado, no mesmo instante vai para menos meio. Porque grandezas têm que se conservar globalmente. Ai, mas a gente tá tendo informação viajando mais rápido que a velocidade da luz. Não tá tendo informação viajando mais rápido que a velocidade da luz. E eu posso fazer um vídeo separado sobre isso, porque é um tema maravilhoso. Isso aí é a introdução à computação e informação quântica. É maravilhoso. Dualidade onda-partícula. Isso aí eu já dei uma palhinha na hora que eu falei sobre ondas de matéria. Mas o que é esse princípio de dualidade onda-partícula? O princípio de complementaridade. Eu acho que é assim que fala. A dualidade onda-partícula diz que existem os entes quânticos, elétron, próton, moléculas também, neutrinos, etc. Esses entes quânticos, essas coisas na mecânica quântica, a gente precisa de dois conceitos que são completamente opostos, que é o de onda e o de partícula, para a gente conseguir descrever completamente esse sistema. Por que eu falo que onda e partícula são duas coisas completamente opostas? Uma partícula é um corpo bem localizado no espaço. Beleza. Uma onda é distribuída no espaço. Uma onda não está em um lugar específico. Uma onda é aquilo tudo que você está vendo é uma onda. Então, você precisar de dois conceitos completamente contraditórios, assim, contrários, perdão, um ao outro, para descrever o mesmo ente físico, né? Por exemplo, um elétron, chega a ser bizarro. E a gente precisa disso. Outra coisa que é completamente importante a gente entender é por que a física quântica tem o que a gente chama de princípio da incerteza. O que é o princípio da incerteza? Que você não consegue extrair todas as informações que você precisa, né, ao mesmo tempo de um sistema. Você não consegue saber, por exemplo, a velocidade e o momento ao mesmo tempo de uma partícula. O momento tem a ver com velocidade. Então, ou você sabe a posição, ou você sabe a velocidade, ou você sabe a energia, ou você sabe o tempo com exatidão. Existem grandezas. No mundo macroscópico, né, essa é a diferença fundamental. A gente consegue ter esse leque de grandezas ao mesmo tempo. A gente consegue extrair toda a informação ao mesmo tempo. Porque todas as grandezas são ditas como compatíveis. Ou seja, eu saber a grandeza A não me inviabiliza de saber a grandeza B. Só que na mecânica quântica isso não acontece. Na mecânica quântica existem muitas grandezas que são incompatíveis. Quando você sabe muito de uma, você sabe pouco da outra. E isso tem muito a ver com a ideia de uma dualidade onda-partícula. Porque muitas das grandezas que são incompatíveis uma com a outra são justamente porque são grandezas muito mais bem associadas a partículas e outras grandezas muito mais associadas à onda. Então quando você sabe, por exemplo, a localização de um corpo, você está sabendo como se ele fosse uma partícula. Mas o momento desse corpo na mecânica quântica está relacionado a uma característica ondulatória, porque ondas também carregam o momento. Agora eu vou repetir, tá? Para ficar isso bem claro. Eu falar que algo tem um comportamento dual não significa que esse algo de fato é dual. Ele exibir um comportamento como tal não significa que ele é tal. Exibir um comportamento de onda e partícula não significa que essa coisa de fato é uma mistura de onda e partícula. São duas coisas diferentes. Isso é um debate em aberto ainda na comunidade científica. A gente não sabe. Pouco se esclareceu ao longo do século sobre o que de fato é, qual é a natureza dessas coisas, qual é a natureza fundamental das partículas. Agora vamos falar sobre o processo de coerência e decoerência. O que significa um sistema físico ser coerente? Uma partícula está em um estado coerente, que a gente diz. Ela está numa configuração coerente. Significa que todas as propriedades dessas bizarras da mecânica quântica estão sendo mantidas. Mas então o processo de decoerência é o processo que faz com que essas propriedades quânticas sejam perdidas. O que causa o processo de decoerência?
interação. A interação, por exemplo, é térmica, interação com campo eletromagnético, interação com ruídos, que a gente chama, coisas que fazem seu sistema não ser considerado um sistema fechadinho, bonitinho. Ele está interagindo com um monte de coisa que você não controla muito bem. Isso faz com que o seu sistema perca essas propriedades e ele seja incontrolável, e ele se torne um sistema que não seja mais descrito pela mecânica quântica, e sim descrito pela mecânica clássica. Tanto é que muita coisa de mecânica quântica, de resultado que sai em artigo, etc., eles fazem mecânica quântica a temperatura zero. Porque a temperatura zero é o estado de energia fundamental que existe. E a partir disso você descobre os outros. Temperatura zero é o seu sistema mais comportadinho que existe. E a partir disso você começa a colocar caos no seu sistema, digamos assim. E aí, por último, mas não menos importante, eu tenho que falar sobre equação de Schrödinger. Tá, equação de Schrödinger é isto, ela é muito bonita, mas você olha assim, nossa, que bizarrice é esse? O que a equação de Schrödinger está falando? Do lado esquerdo, a gente tem a derivada temporal, tem essas constantes aí, mas ignora. Tem a derivada temporal de uma função de onda. A função de onda é o ente que descreve a partícula, o sistema que você está querendo analisar. Esse Hzão que está do outro lado é hamiltoniano, é um operador. É um cara que está descrevendo todas as interações que o seu sistema está passando. Todas as energias presentes nele. Então tem energia cinética, tem energia potencial. Seja essa potencial do jeito que for. E existem alguns teoremas que provam que para cada H só existe uma função de onda psi que soluciona esse tipo de problema. Então o seu sistema é univocamente solucionado a partir do momento que você define H. Mas esse H não é muito simples. Esse H é o mais simples que tem é para um poço quadrado infinito, por exemplo. Que são sistemas simples que você consegue resolver na mão. Existem só 3 problemas física que matematicamente você consegue resolver na mão. Tipos de hamiltoniano, tipos desse H que você consegue resolver na mão. Que é o que a gente chama de oscilador harmônico quântico, poço quadrado infinito e o átomo de hidrogênio. Sim, o átomo de hidrogênio é o único átomo que a gente sabe descrever ele por mecânica quântica exatamente. O restante tem que ser tudo aproximação e modelo numérico. Isso aí entra em computação numérica, que é algo muito mais complicado. Mas como eu disse, tem esse psi aqui, né? Essa coisa. O que é esse psi? Como é que a gente interpreta ele? A única coisa que eu posso falar a respeito desse psi, sem eu ferir nada nem ninguém, é que esse psi ao quadrado, ele me dá a probabilidade de eu encontrar o elétron, na hora que eu for fazer a medição, naquela posiçãozinha X ali. Por exemplo, x igual a 3, alguma coisa assim. Então eu pego esse psi, tiro o módulo, elevo ao quadrado. A partir disso, naquela posição que eu especificar, eu vou encontrar a probabilidade de eu encontrar um elétron a partir do momento que eu estiver procurando a posição dele, onde esse elétron está localizado. E sempre que eu falar elétron aqui, pode ser qualquer outra partícula, tá? E eu queria muito falar sobre interpretação de Copenhague nesse vídeo, mas eu acho que esse vídeo já tá muito longo. Eu vou fazer uma parte 2, porque tem 2 coisas que eu quero falar. É justamente sobre interpretação de Copenhague e paradoxo EPR, que é um dos paradoxos que foi solucionado e rendeu o Nobel de 2022, se eu não me engano. Tem a ver com desigualdade de Bell e etc. Mas é isso. Esse vídeo é um vídeo que arma vocês contra a pseudagem. É muito conceito complicado, eu sei. Reassista esse vídeo, tenta entender. Vou deixar referência. Tudo que eu falar aqui tem referência, tá? Eu não tô tirando nada da minha cabeça, né? Nada do meu... Não tô tirando nada de onde o sol não toca. Então, assim, essas coisas que eu usei de cabeça, porque, tipo, anos estudando, etc. A gente... E isso, se você me falar, eu não quero dizer que é trivial, mas é algo bem corriqueiro pra mim, é cotidiano, porque, obviamente, eu trabalho com isso há anos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e vamos estudar mecânica quântica. A mecânica quântica de verdade, não a do Hélio Couto, né? Não de culto quântico. É isso, até mais. Tchau, tchau.